nos capítulos anteriores. O perigo rondava mais próximo do que Louis poderia imaginar. Rafael, o Duque, um homem obcecado e cruel, sequestrou o capitão, disposto a eliminar qualquer um que pudesse lembrá-lo. Entre confissões e delírios, a verdade mais cruel se revelou: aquela noite roubou-lhe a memória. E agora, diante do criminoso que o mantém cativo, Louis ousa desafiar o destino, revelando o impossível. O Duque Rafael encara Louis com olhos arregalados, sem acreditar no que acabará de ouvir. A revelação de que havia uma vida em seu ventre parecia absurda demais. Ele nega, transtornado, acusando o capitão de mentir. Ainda caído no chão, Louis mantém a serenidade. Um leve sorriso surge em seus lábios enquanto responde com calma: não estou mentindo. Mais cedo ou mais tarde, você acreditará, quando a verdade não puder mais ser escondida diante dos seus olhos. As palavras inflamam Rafael, que morde os dentes de raiva. O ódio transborda, e ele solta insultos contra o capitão, chamando-o de forma cruel. Louis, mesmo preso, rebate com firmeza: foi você quem me fez ingerir aquela substância. Eu não estava consciente. Se havia tanto perigo, deveria ter me vigiado com mais cuidado. O Duque estreita os olhos, respirando pesadamente. O silêncio tenso é quebrado apenas pelo som das cordas, quando o capitão começa a se contorcer, tentando libertar os pulsos amarrados atrás das costas. Rafael, por sua vez, caminha até um dos instrumentos sombrios espalhados pelo local. Seus dedos firmes agarram uma lâmina, e ele o pega, fitando Louis com um olhar insano. O capitão sente o coração disparar, a boca entreaberta e os olhos tomados pelo medo. Ele tenta ganhar tempo, implorando com um fio de voz: por favor, não agora. Se quiser me conservar, espere até que eu esteja mais apresentável. Hoje, não estou em minha melhor forma. Rafael se aproxima, para diante dele e responde com um olhar perturbado: para mim, você está perfeito assim. A mente de Louis gira em confusão. Há pouco, fui insultado, e agora escuta palavras contraditórias. Ele força um sorriso tenso, tentando provocar uma distração. Estranho usar um machado para esse tipo de dissecação, não acha? Mas Rafael, com um brilho sombrio no olhar, murmura: há uma parte de você que eu quero retirar suavemente antes de qualquer outra coisa. Louis engole em seco e questiona: qual parte? O Duque ergue a lâmina e responde sem hesitar: essa. O golpe é desferido em direção à parte mais íntima do capitão. Com a respiração pesada e olhar enlouquecido, Rafael justifica: preciso me livrar daquilo que considero impuro. Louis se contorce, desesperado, tentando negociar: por favor, não agora. Me dê mais tempo. Mas o Duque recusa, os olhos flamejando em obsessão. Para mim, é indispensável. Quero conservar cada pedaço com perfeição. Não posso manter algo que não sei em quantos abismos já esteve. Os olhos do capitão se arregalam em choque. A mente dele grita silenciosamente: como esse homem conseguiu enganar a todos por tanto tempo? Sempre tão admirado, tão respeitado, e, na verdade, tão corrompido por dentro. A lâmina se aproxima, e Louis, com voz firme, lança sua última cartada: se eu contar com quem estive, talvez pense duas vezes. Não faz muito tempo que me deitei com Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Muito provavelmente, ainda restam marcas dele em mim. O mundo de Rafael desmorona de ódio. Seus olhos se inflamam, e ele explode em fúria, desferindo bofetadas e murros contra o capitão, entre gritos e insultos. Louis resiste, tentando se libertar, enquanto observa o Duque perder o controle a ponto de quebrar tudo ao redor, tomado por uma raiva incontrolável. Por fim, ofegante, Rafael agarra outro instrumento, uma arma pesada, e avança decidido. Nesse instante, o capitão reúne suas últimas forças, força as cordas e consegue se soltar. Num movimento instintivo, pega a lâmina e atinge a perna do Duque, fazendo-o cambalear. Aproveitando a brecha, Louis tenta correr em direção à porta, mas é alcançado.
Rafael o agarra pelo pescoço e o arrasta de volta. O capitão reage com um tapa, tenta um soco, mas o Duque desvia e o domina, puxando-o pelos cabelos. Vai me abandonar para correr de volta para Matel? Cospe Rafael, o olhar distorcido pelo ciúme e pela loucura. Ele o lança ao chão. Louis cai sem forças, a mente turva pela exaustão. Ainda deitado, pensa em silêncio. Não quero morrer. O Duque mancava em sua direção, lâmina em mãos, tomado pela fúria e disposto a silenciar Louis para sempre. O capitão, deitado e vulnerável, reflete entre lágrimas internas. Não quero perder meu filho. Quero ver seu rosto, confirmar se seria tão doce quanto o bebê dragão que vi em meus sonhos. Se soubesse que este seria meu fim, teria confessado ao príncipe meus sentimentos. Agora, dói pensar que jamais verei seu olhar novamente. As lembranças do príncipe herdeiro invadem sua mente, sua expressão confusa e o brilho de ternura nos olhos. Não importa aonde eu vá, não verei mais alguém como ele. Rafael se aproxima e ergue a lâmina para o golpe final. Louis permanecia caído, o rosto marcado pela dor e pelo cansaço. Mas, num último instinto, chuta o agressor. A lâmina voa para longe. Ele tenta se arrastar pelo chão, mas Rafael o alcança e o domina novamente, subindo sobre ele com violência. Imóvel, o capitão sente o peso da derrota. Não quero acabar assim. Quero viver, quero dar à luz e ver o príncipe mais uma vez. Nesse instante, vozes ecoam do lado de fora. Criados gritam, tentando impedir alguém de entrar. A porta é aberta à força, e uma presença imponente surge. Louis ergue o olhar, e uma fagulha de esperança brilha em seus olhos marejados. Diante da cena caótica, está o príncipe Matel. O herdeiro caminha com altivez, os olhos firmes, observando Rafael sobre o capitão. Sua voz ecoa, carregada de autoridade. Ora, que espetáculo deplorável! E a sala, antes dominada pela loucura, é tomada pela força da sua presença. Rafael ergue a mão, tentando proteger o rosto contra a claridade. Guardas cercaram a mansão, a ordem do príncipe foi seca e firme. Prendam-no. Os soldados avançaram. Preso à algema, Rafael reagiu com gritos e resistência, mas logo foi contido. Enquanto isso, Matel aproximou-se do corpo caído no chão. O príncipe olhou para Louis com ternura contida, havia no seu gesto mais cuidado que autoridade. Com delicadeza, estendeu a mão e acariciou o rosto ferido de Louis, como quem confirma que a pessoa ali ainda é real. O capitão, exausto, permaneceu imóvel sob o toque. Matel murmurou, em voz baixa e firme. Durmam um pouco. Eu cuido daqui. A promessa foi calma, e o capitão, finalmente extenuado, deixou-se sucumbir a um sono profundo, um repouso pesado após o terror daquela noite. Matel ergueu Louis nos braços com cuidado e começou a marcha para fora daquele lugar sombrio. O soldado Jack tentou avisar sobre a chegada do médico real, mas o príncipe seguiu, concentrado. Ao passar pelo mordomo ele se questionava em silêncio, como haviam descoberto aquele lugar? Quem os teria guiado até ali? Matel em seus próprios pensamentos, buscava refazer o caminho que o levará até aquele momento, recordando cada detalhe vivido, detalhes que o perturbavam. Desde que surgiram as vítimas, desde que apareceu a marca peculiar, ele havia desconfiado de Rafael. Havia algo nas coincidências, no modo como se aproximava das pessoas respeitadas, e Matel não podia ignorar os sinais que agora se alinhavam dolorosamente. Todas as vítimas eram parecidas com Louis. Enquanto o capitão era levado para fora, Rafael continuou a berrar, cuspindo acusações. Entre ofensas e desvarios, ele tentava justificar-se. Dizia que o capitão não sabia quem era o pai da criança e culpava outros pelo que havia ocorrido. Sua voz se tornou uma mescla de pânico, raiva e desespero. Diante das provocações, o príncipe perdeu a paciência. Matel avançou, a expressão fechada, e aplicou um chute para silenciar a fúria descontrolada. Quando apertou a cabeça de Rafael contra o chão, exigiu respostas. Você disse que ele não sabe quem é o pai? A pergunta não era só retórica, era dor e incredulidade.
Rafael, contido e humilhado, acabou por confessar o que já estava implícito, fizera com que o capitão perdesse a consciência naquela noite. As palavras escorregaram, uma mistura de arrogância e medo. Matheu ouviu e procurou encaixar lembranças, a noite em que Luís subiu em sua carruagem, e os pequenos detalhes que até então passará por alto. Matheu segurava Luís com cuidado, cada passo firme, mesmo com a tensão que pairava no ar. Seus olhos se fixaram em Rafael, e por um instante, o tempo pareceu desacelerar. A raiva e a incredulidade se misturavam à certeza que crescia no peito de Matheu. Ele se aproximou do duque, respirando com controle, e falou com firmeza, deixando escapar um toque de satisfação contida. Esse bebê é meu. Havia nas suas palavras algo além de uma simples afirmação, alívio, alegria silenciosa e a responsabilidade que se transformava em esperança. O olhar de Matheu percorreu Rafael, antes de voltar para Luís, ainda adormecido em seus braços. Uma certeza suave aqueceu seu coração, aquele pequeno ser carregava parte dele, e agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava protegê-lo. O choque deu lugar a algo mais íntimo, esperança, cuidado e um brilho de alegria contida, enquanto cada gesto seu transmitia a firme intenção de proteger o que era seu. Luís continuava a dormir profundamente. Em seus sonhos, voltava àquela floresta enevoada que já lhe aparecera antes, um lugar onde o tempo parecia macio e o ar era feito de lembranças. No centro daquela neblina, algo pequeno e frágil dormia, um dragãozinho enroscado entre pequenas flores violetas e folhas verdes, tão sereno que trouxe conforto ao seu coração. No sonho, quando Luís se aproximou para tocar o pequeno ser, ramos e folhagens começaram a se entrelaçar ao redor de suas pernas, subindo devagar pelo corpo. A sensação não era ameaça, mas união. Era como se ali se selasse um vínculo, o laço entre mãe e filho, suave e silencioso, tão íntimo que deixava Luís com a garganta apertada ao despertar. Ao voltar à consciência, Luís sentiu o corpo diferente, acolhido por um tapete macio, os pés afundando levemente no tecido. Estava em um quarto seguro, mas algo o prendia, uma grade diante de si. Ele ergueu as mãos e segurou as barras com força, confuso e ainda tomado pelo eco do sonho. As perguntas pipocavam na mente: como chegou ali? Quem havia salvado sua vida? E, mais a fundo, como iria encarar o que viria a seguir? Momentos depois, um criado entrou no quarto, ajustando a cama com cuidado. O capitão, ainda confuso, ergueu a cabeça e perguntou: por que estou aqui? O criado, nervoso e com suor escorrendo pelo rosto, respondeu: você precisa descansar. Luís franziu a testa, sem entender. Descansar, o que quer dizer com isso? O criado segurava um pequeno monte de roupas dobradas em seus braços. Antes de sair, fez uma breve reverência e disse com delicadeza: se precisar de algo, é só me chamar. Deixando o capitão sozinho e ainda preso entre as grades do quarto. Luís observou cada detalhe ao redor. O quarto elegante, o ambiente bem cuidado, o tapete macio sob seus pés. Pensou consigo mesmo: questionei todos que vieram até aqui, mas ninguém respondeu direito. Será que me prenderam por engano, achando que eu estava envolvido com o criminoso da corda? Ele percebeu que a cela, embora contida, não diferia muito do luxo do quarto do príncipe. Tocou a nuca, perdido em pensamentos. Costumam prender criminosos em lugares assim? Quanto tempo ficarei aqui? 3 dias se passaram. Luís estava sentado na cama, pensativo, quando ouviu passos do lado de fora. Aproximou-se da grade e encontrou Sabrina. Seus olhos brilharam de felicidade e ele a chamou animado, com um sorriso largo. Sabrina. Ela se virou, exibindo uma expressão levemente desconfortável. Luís não perdeu tempo. Você sabe por que estou aqui? E o criminoso? E Peter, foi solto? Sabrina olhou para ele com calma, quase debochada. Não sei por que te trouxeram aqui. O capitão perguntou, confuso. O que quer dizer com isso? Ela suspirou e explicou. Não faço ideia, por que te trouxeram aqui. Mas, sinceramente,
Você acha que somos tão incompetentes a ponto de prender a última vítima? Louis coçou o rosto, tentando processar as palavras. Não consigo encontrar outro motivo. Sabrina olhou para o quarto, com sua cama confortável e o jardim visível pela janela. Apenas fique aqui. Parece um bom lugar para descansar. Você se machucou, não é? Então aproveite este tempo para recuperar-se. Ainda insatisfeito, Louis insistiu. Mas eu preciso saber por que estou preso. Sabrina, já cansada de explicações, respondeu. Se você não teve envolvimento, logo te soltariam. Além disso, estão te tratando bem aqui. Qual é o problema? O capitão refletiu. Ela tem razão, estou sendo bem tratado. Não há do que reclamar. Ele lembrou da manhã em que pedirá pêssegos e os trouxeram prontamente, cortados e frescos. Durante os últimos 3 dias, sua rotina se resumira a comer e dormir profundamente. Não é tão ruim assim, mas ainda assim, não saber o motivo da prisão me incomoda. Sabrina cruzou os braços, falando com firmeza. O criminoso é o Duque Whitton. Ele será condenado amanhã. Ele deixou muitas evidências, e como você, capitão, foi a última vítima, não terá chance de escapar. Peter já foi liberado e voltou ao trabalho. Não se preocupe mais. Louis, ainda preocupado, perguntou. Mas ele não se machucou? Está bem? Sabrina sorriu levemente e respondeu. A única pessoa que saiu ferida foi você. O capitão deu um longo suspiro e voltou a questionar. Quando fui sequestrado, o Duque me disse que não era o pai do bebê, então o pai é o Marquês de Alau. Sabrina arregalou os olhos. O quê? O Marquês? Ele é casado. Louis explicou. Ele me disse isso, que minha memória estava afetada pela substância que me deu. Além disso, alguém me viu entrando na pousada com um homem ruivo. Sabrina tocou o queixo, pensativa. Deixe comigo, vou investigar. Preciso ir agora, descansa, capitão. Louis segurou o braço de Sabrina, pedindo que parasse. Ela se virou de imediato, o olhar carregado de preocupação. Com certa hesitação, ele deixou escapar a pergunta. E o príncipe herdeiro, está bem? Sabrina se irritou com a preocupação dele. Claro que sim. Ele está mais feliz do que nunca. Você não faz ideia. O capitão ficou parado, confuso, sem entender a declaração. Sabrina parou diante da porta e, antes de sair, voltou-se por um instante. Talvez seja por você estar preso aqui. Mas não se preocupe com coisas desnecessárias. Em seguida, abriu a porta e deixou o quarto. Deixado sozinho mais uma vez, o capitão sentou-se na beira da cama, mergulhado em pensamentos confusos. Um homem mais feliz do mundo. Não havia razão para a Alteza estar infeliz, e ainda assim, lembrava-se da expressão em seu rosto quando tudo entre eles terminou. O comportamento de Mathel antes daquilo parecia obcecado demais, de algum modo, Louis achava que ele não estaria bem. Sentiu alívio ao saber o contrário, mas junto desse alívio, havia também um incômodo silencioso. Deitou-se na cama, acariciando a própria barriga, como se buscasse forças em meio àquela incerteza. Eu só quero sair daqui o mais rápido possível. O tempo passou, e a noite caiu sobre o quarto silencioso. Louis adormeceu profundamente, entregue ao cansaço. Foi então que a porta se abriu suavemente, revelando a presença de alguém que se aproximava em passos calmos. O príncipe inclinou-se ao lado da cama e, com ternura, deixou a mão deslizar pelo rosto do capitão adormecido, como se quisesse gravar aquele instante. O olhar de Mathel se enchia de afeto e devoção, e cada gesto carregava a intensidade de um amor silencioso. No quarto real, o príncipe Mathel começou a preparar os curativos, cuidando com delicadeza do rosto ferido do capitão. Louis ainda dormia levemente sonolento, tentando se manter acordado. Continue dormindo, disse Mathel com ternura, passando o remédio no ferimento. Eu estou apenas cuidando de você. O capitão tocou o curativo recém-aplicado, sentindo o cuidado do príncipe.
Matel se levantou da cama e falou suavemente. Descanse mais um pouco, ainda é madrugada. Luís segurou o braço do príncipe com firmeza, um pouco inquieto. Vossa Alteza, por que me prendeu? Matel respondeu com calma. Estava um pouco agitado lá fora. O capitão franziu a testa, segurando firme. Agitado? Por causa do criminoso da corda? Não, disse o príncipe, Rafael será punido hoje. Ele é perigoso e tentou fazer algo terrível com você. Não há salvação para ele. O príncipe manteve os olhos fixos em Louis, como se quisesse atravessar cada barreira de silêncio que ainda restava entre eles. Seu tom foi sereno, porém carregado de firmeza, quando deixou a pergunta no ar. Por acaso, Rafael é o pai do bebê? As palavras ecoaram como uma armadilha, não para arrancar uma verdade já conhecida, mas para sondar o coração de Louis, para observar cada detalhe em seu olhar, cada tremor escondido em sua respiração. No fundo, já sabia ser o verdadeiro pai. Ainda assim, testava-o com aquela provocação velada, apenas para sentir o impacto de sua reação. O capitão negou, aliviado. Matel, com expressão suave, aproximou-se e perguntou. Sua gestação já está com 4 meses, ou 5. Louis desviou o olhar, a preocupação evidente. Será que Peter havia contado algo a ele? Com a mão na nuca, tentava disfarçar o nervosismo. O príncipe, atento a cada gesto, perguntou em tom calmo. Há algo que te incomoda? Sem jeito, Louis ergueu os olhos para Matel e murmurou. Quando poderei sair daqui? Matel tocou seu rosto com delicadeza, transmitindo cuidado e atenção. Precisaremos de mais alguns dias para preparar tudo, mas logo estará resolvido. O capitão sentiu a suavidade do toque e a presença tranquilizadora do príncipe, mesmo sem compreender completamente suas palavras. Voltarei amanhã para te ver, continuou Matel, segurando a mão de Louis com delicadeza. Mas você não pode ficar mais um pouco? Perguntou Louis, ainda sem jeito. O príncipe aproximou a mão dele do próprio rosto e, com um sorriso sereno, disse. Você sentiu minha falta? Louis corou e desviou o olhar. Já faz um tempo. Matel o deitou cuidadosamente na cama, mantendo um olhar acolhedor. Já faz tempo mesmo, por isso queria te ver, disse, pousando um beijo delicado na testa de Louis. A tensão suave entre eles aumentou. Matel se aproximou, e Louis sentiu seu calor e a proximidade segura. Seus olhares se encontraram, carregados de afeto e emoção contida, e um rubor percorreu ambos os rostos. Você se sentiu sozinho sem mim? Sussurrou Matel, próximo ao ouvido do capitão. Louis desviou o olhar, sentindo a intimidade silenciosa do momento. O príncipe continuou, com carinho e paciência, beijando suavemente Louis. Talvez seja porque já faz tempo desde que estivemos assim juntos. Louis se inclinou, ainda sentindo o peso das emoções que se acumulavam dentro de si. O olhar, intenso e levemente corado, encontrou o do outro com uma sinceridade quase nua. Cada gesto parecia carregado de promessa, e mesmo o toque mais simples carregava um significado profundo. Farei qualquer coisa que você quiser, disse ele, a voz baixa, firme, mas suavemente vulnerável. Havia uma entrega silenciosa em suas palavras, uma disposição para se doar, sem reservas, aos desejos e necessidades daquele que agora ocupava todo o seu mundo. Louis está seguro nos braços do príncipe, mas antigos perigos ainda espreitam. Segredos sobre o bebê permanecem ocultos, e cada decisão pode mudar tudo. Nos próximos capítulos, prepare-se para a tensão, emoção e momentos que farão seu coração acelerar. Olhares, gestos e segredos serão revelados, e o destino do nosso casal estará mais incerto do que nunca. Você está pronto para descobrir o que vem a seguir? Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!